Vocês estão me escutando, né? Sim. Sim, sim. E aí, Char? Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem, Humberto? Tudo certo? Tudo ótimo. Então tá bom. Atrasei aí um pouquinho, mas foi muito. Não, E tá aí? tranquilo. Tá tranquilo? Não sei se vocês têm horário para sair, né? Uns mais cedo, outros depois. Eu consigo ficar até umas 7, eu acho que o Bertel até umas 6:30, mas... Não, tudo bem. Enfim, todo mundo tá preparado, sabe apresentar. Não, tranquilo. É porque a aula do pessoal aqui começa às 7 também, então não tem como passar muito disso, né? Sim. Bom, vamos ver como que a gente vai fazer isso. Esperar mais um pouco, eu não sei. Pessoal aí da Semana Acadêmica, Angélica, como é que tá a nossa programação? A gente jogou lá pro pessoal, daí tem umas pessoas da área que vão entrar um pouquinho. Mas eu acho que também não dá pra esperar muito, porque senão acaba com os meninos, sabe? Eu acho que, claro. como tá gravado, pode começar depois, o pessoal acompanha também. Então tá bom. Bom, então já que é assim, a gente pode dar início, né? Como vocês devem saber, hoje os nossos convidados no Arquipapo são os arquitetos do Lab Nômade, e é um pessoal que é formado em Santa Catarina e recentemente tem aparecido aí em diversos concursos nacionais. Acho que o mais recente, corrija-me se eu estiver errado, é o do estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, né? Vocês tiveram uma menção honrosa, um concurso bem grande, né? E vocês tiveram uma proposta muito interessante que levou uma menção honrosa. Enfim, não quero também tomar muito tempo de vocês com as apresentações. Então, sejam bem-vindos ao Arquipapo. E vamos lá, né? Gustavo, pode fazer as honras aí? Faço. Pessoal, boa noite. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Abrir aqui para vocês. A gente preparou um material aqui só para guiar um pouco a nossa fala e também mostrar um pouco tudo. Vai dar para fazer isso aqui um pouco diferente. Vocês estão conseguindo ver aí? Tá carregando. Aparecendo.
Só desculpe que eu vou ficar olhando pro lado aqui, que meu monitor tá do lado, tá? Então, não reparem. Vocês estão conseguindo ver todo mundo aí? Eu não consigo, eu não sei se é... Bom, deve ser da minha configuração, peraí. Pra mim tá aparecendo. Eu descubro aqui. Vamos lá. Talvez assim, ali do lado eu acho que tem uma opção de Pronto, virar a deu. pessoa assim. Aí, deu? Deu. Fechou. Eita. Pessoal, vou começar então para a gente também não nos demorar muito, falar um pouquinho sobre o Lab Nomad, sobre o Laboratório Nomad. A gente trouxe para vocês aqui algumas ideias do como e por que a gente acha muito importante a questão do concurso, para a gente também discutir com vocês algumas características. Inicialmente, eu queria apresentar um pouco do escritório. O nosso escritório ele tem esse nome como Laboratório Nomad, principalmente... a gente iniciou faz um tempo já que a gente vem trabalhando junto e esse ano a gente estabeleceu o laboratório. Ele funciona como um coletivo de arquitetos, então inicialmente a gente não tem um lugar fixo, também por isso que vem o nome do movimento e dessa questão específica de a gente sempre estar em busca de algo que seria de vanguarda ou que a arquitetura seria o a mais da arquitetura, aquilo que estaria adiante. Então a gente colocou como um coletivo de arquitetos. Inicialmente somos em 3, já vou apresentar também o grupo, e a gente sempre acredita e sempre faz muitas colaborações. Então, a maioria dos concursos, vocês vão perceber que a gente participa de diversas colaborações com outros profissionais, outros escritórios, visto que a gente acredita que a gente aumenta ainda mais o potencial do projeto e também o potencial de a gente aprender com o processo de fazer arquitetura, tão importante para concurso. Então, a gente tem essa questão do Nomad, visto também que cada uma é de uma região, então, como eu falei, a gente não tem um lugar fixo, a gente trabalha ainda mais agora, online, mas antes também de diferentes lugares, e acreditamos sempre em concursos em diferentes lugares. Então, quanto mais distante, mais desafiador também para a gente conhecer outras realidades e projetar para outras realidades. Nosso foco do laboratório hoje é concursos de arquitetura, visto isso que eu comentei com vocês, sobre essa experiência e sobre essa nossa atividade principal que a gente queria levar adiante. O nosso laboratório hoje, ele tem composto por 3 pessoas, a gente já foi até apresentado, então a gente tem o arquiteto Eduardo Berté, que está aí também, e o arquiteto Eduardo Lopes, além de mim, Gustavo Peters. Então hoje a gente tem essas 3, somos em 3 e sempre colaborando com outros escritórios, dependendo do tamanho e do tipo de concurso. Algo que a gente queria trazer para vocês aqui são algumas discussões, inclusive para vocês fiquem à vontade para perguntar e para tirar dúvida. Eu aqui, por acaso, não estou vendo as dúvidas, mas aí os outros colegas aí também vão dando uma olhada. A ideia do que são os concursos de arquitetura, eu sei que a maioria de vocês já conhecem, mas a gente quer trazer também o porquê que eles são tão importantes. A gente trouxe algumas notícias aqui que a gente achou bastante relevante, e a primeira delas é essa do CalBR, falando da importância, onde o UIA, a Organização Internacional dos Arquitetos, garante a importância dos concursos, principalmente, e é algo que a gente acredita muito, principalmente pela qualidade de um projeto fruto de um concurso. A gente sabe que o modelo de contratação ela tem diversas maneiras, licitação, carta convite, e o concurso a gente acredita ser o principal, assim como essas outras instituições, principalmente porque ele é mais democrático e depois a gente vai lidar com outras características. Mas, de maneira geral, ele é focado nessa qualidade das soluções propostas, como ele está escrito, com soluções de valor muito alto, porque é escolhido exatamente aquele que atende a uma necessidade específica e a um que tem um valor para aquele espaço, para aquela área, para aquela região. Então, independe se a pessoa tem um escritório há muito tempo ou se ela é um recém-formado, todos participam do concurso e vence, ou ficaria em primeiro lugar, ou que vai ser construído, seria aquele que foi... que tem soluções melhores para aquela região. Então, por isso que a gente acredita muito nesse modelo de contratação. E aqui falando um pouquinho mais da importância do júri também, porque normalmente é um júri bastante profissional e independente que avalia o projeto independente da localização. Então, as pessoas de outras áreas e outras áreas do Brasil podem fazer um projeto em Florianópolis, em Joinville, assim por diante. Aqui tem mais algumas notícias. A licitação que é recomendada pela Unesco, o concurso. Então, só para salientar um pouquinho mais essa importância do concurso, e que a gente espera que no Brasil tenha muito mais. A gente já sabe que na Europa isso acontece com uma frequência muito maior, então é uma área
que vai vir aí para os arquitetos, que ainda é muito lenta, muito devagar, mas a gente acredita cada vez mais que isso vai ganhar mais força aos poucos. A gente tem, estão escutando, né? A gente tem diversos benefícios em trabalhar com concurso de projeto, né? E são diversos deles. Inclusive, alguns a gente foi descobrindo ao longo do desenvolvimento de alguns concursos específicos. É o que a gente vai aprendendo e levando em conta com o tempo. Alguns, o Gustavo até já comentou com vocês, né? Em relação à qualidade, o concurso de arquitetura tende a ser um nível muito maior do que uma contratação direta ou uma licitação, principalmente, né? Que ela é feita por menor preço e não pela qualidade do projeto em si. A gente tem alguns dados de alguns concursos anteriores, assim, que já rolaram, e, por exemplo, aquele concurso que teve, se não me engano, foi em 2013, do Mercado Público de Lages, que foi, então, aqui do estado, foi organizado pelo IAB. A gente teve aproximadamente 200 propostas, talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, a gente, o júri, né, ao invés de analisar um único projeto, ele teve a oportunidade de receber aproximadamente 200 aí, talvez um pouco menos, ou um pouco mais de propostas e julgar qual seria a mais adequada, né? Então, o universo aumenta muito de possibilidades, né? A questão da inovação também é muito importante em concurso, e inclusive é algo que a gente deve começar a aplicar em concurso. O Paulo Mendes da Rocha diz que quando a gente vai projetar em concurso, a gente deve fazer aquilo que a gente acredita. E muitas vezes, no mercado de trabalho, principalmente, a gente fica muito limitado a algumas condicionantes em relação a custos ou até o gosto do próprio cliente, e a gente não consegue aplicar técnicas ou conceitos que a gente julgaria importante, né, no mercado. Então, é uma boa forma de inovar, né? A transparência também, porque os concursos, a grande maioria deles, ou pelo menos a primeira etapa do concurso, ela tende a ser de forma completamente anônima, então existe completa isonomia na avaliação, né? Todos os projetos são feitos de forma, entrega dos projetos são feitos de forma anônima, então a gente não coloca nomes nas pranchas, pseudônimos, marcas, nem nada como isso. Então o júri escolhe às cegas qual seria o melhor projeto. A questão da flexibilidade também, porque são adequados para pequenas e grandes entidades, para clientes experientes, bem como para aqueles com pouca experiência, né? Todos conseguem projetar, ou todos, como o Gustavo falou, né? Até inclusive recém-formados podem entrar num concurso de forma quase de igual para igual, né? Os primeiros concursos que a gente participou foi bem recém-formados, assim, a gente conseguiu algumas boas colocações, mesmo com a pouca experiência que a gente tinha, né? Ou versus uma experiência muito vasta de outros escritórios de arquitetura. A qualidade é garantida, né, porque, em geral, a maior parte deles, dos concursos, eles são avaliados mediante critérios pré-estabelecidos de qualidade mesmo, e o júri costuma ser de altíssima qualidade, né? São arquitetos já consagrados, né? Então, a gente participou de concursos onde tinha Andrade Moretti, o Andrade Moretti como júri, o Paranhos como júri. Recentemente, o da WIFOR, que a gente participou, inclusive o professor Nedilo, que trabalha aí, participou conosco. Tinha a Luanite, do NIT Arquitetos, como júri. Então, se o projeto passa pelo aval desses arquitetos, e eles julgam esse projeto como bom, provavelmente ele vai estar mesmo, com certeza. Pode passar para mim, Gustavo, o slide? Eu acho que eu não tenho controle, né? Custo-benefício e a viabilidade, né? O desenvolvimento do concurso e, em geral, a contratação de um projeto representa muito pouco em relação ao custo global de uma obra, seja ela qual for, né? E, portanto, o custo em si do concurso é muito barato. Falta mais iniciativa e vontade de fazer mesmo. E a questão da visibilidade é extremamente importante também, né? Pode ser um pontapé inicial para pequenos escritórios, ou enfim, recém-formados, ganharem visibilidade e notoriedade no mercado nacional. Isso não inclui apenas arquitetos formados, né, mas existem muitos concursos para estudantes também, e a gente vê estudantes muito bem inseridos depois que se formam, por já terem certa experiência em concursos de projeto, né?
E a gente tem vários concursos de estudante no Brasil, inclusive muito mais do que concursos profissionais, então existe muita oportunidade para vocês participarem, né? A participação pública também é muito importante porque gera um debate e esse concurso os concursos tendem a ser extremamente democráticos, né? Então a gente consegue projetar em várias partes do Brasil, independe de contato, de conhecer alguém para ser contratado para participar, né? Basta tu conseguir acessar o edital, ter os condicionantes mínimos lá, formado ou não, enfim, e tu tá habilitado a participar e concorrendo. Criatividade, aprendizagem acelerada, exercício da arquitetura, da boa arquitetura. Isso tudo é muito importante, né? A gente, no concurso, então, a gente tem que desenvolver novas ideias. É ali que a gente pode aplicar novos conceitos. A aprendizagem acelerada acontece porque, em geral, o tempo de vigência de um concurso, ali, o intervalo de tempo que a gente tem que projetar é relativamente curto. Tem concursos muito rápidos, de um mês. Na verdade, tem concursos de 24 horas, inclusive, né? Que é de um dia para a noite, mas a gente tem ali, em média, talvez 1 mês e meio, 2 meses para projetar um concurso. Projetar um edifício, um parque, uma praça, enfim. E esse tempo é muito acelerado. E isso, inclusive, se a gente for ver quanto tempo leva um projeto que a gente desenvolve na faculdade, eu e o Gustavo somos professores também de arquitetura, a gente vê, né, a gente precisa 1 semestre inteiro para projetar, sei lá, um edifício, uma casa, né, a complexidade depende muito do semestre que a gente está trabalhando. Mas, no concurso, ao invés de a gente demorar 1 semestre inteiro, a gente demora 1 mês e meio, 2, onde a gente vai ter que fazer os estudos de caso, levantamentos, a proposição do projeto em si, a diagramação, graficação das imagens, pós-produção, né, desenvolver as pranchas. Então, o projeto é muito acelerado. Se a gente consegue se dedicar bem ao concurso, a gente desenvolve um projeto que na faculdade a gente costuma fazer em 6 meses, em 2, né? Então, isso é extremamente acelerado. E o exercício da boa arquitetura, né? Porque mesmo que a gente não ganhe um concurso, o que acontece com frequência, né? São muitos concorrentes e às vezes não adianta o teu projeto só tá bom, tá? Tem algum muito melhor, né? Então não adianta tu tirar 9,5, pode ser que tenha alguém que tenha tirado 9,75 ou 10. Mas mesmo que a gente não participe, muitas vezes a gente consegue projetar temas que a gente não costuma trabalhar no mercado de trabalho, ou até mesmo na faculdade, aplicar conceitos que a gente julga importante e né, repetindo o Paulo Mendes da Rocha, fazer aquilo que a gente acredita como boa arquitetura. Então, como exercício, já é super importante, né? Uma forma de reciclagem. Eu por exemplo, boa parte dos concursos eu desenvolvi até como válvula de escape, então, fazendo mestrado, fazendo doutorado, para sair um pouco de escrever, fazer um concurso me abre muito a cabeça. Então, é muito bom. Pode passar para mim, Gustavo. Então, assim, quais as modalidades e onde procurar concursos de projeto, né? A gente tem algumas modalidades mais convencionais, assim, que são divididas principalmente em concursos para estudantes ou recém-formados, né? E profissionais, né? Dentre os de estudante, os concursos sempre, ou, enfim, salvo alguma possível exceção, são sempre concursos de ideias, concursos para gerar algum debate de algum tema relevante na atualidade, enfim. Então, por exemplo, agora estão saindo vários concursos de ideias para projetos de combate ao Covid ou pós-Covid. Está sempre pegando temas muito atuais. E os concursos profissionais, que podem estar vinculados a um CNPJ ou não, tendem a estar vinculados à execução de um projeto público, por exemplo, ou até de uma consultora, como foi o caso da UIPA. Então, está vinculado à posterior realização do projeto executivo. Mas nem sempre, né? Tem concursos profissionais também que são de ideia, basicamente. Tem alguns muito famosos, como o IVO, de Skyscrapers e assim por diante. Também pode ser só com registro pessoal, né? Não precisa ser necessariamente o CNPJ, né? Tem muitos concursos, exato. Tem muitos concursos que não solicitam um CNPJ para realizar, né? Para desenvolver o concurso, mas alguns só com CPF já é possível, né? O CAL em dia, em geral, também, né? Tem alguns lugares que a gente, inclusive, costuma procurar concursos, né? Então, ArcD, Vitruvius, os sites do IAB, nacional e regionais. O IAB a entidade de arquitetura mais representativa na organização de concursos aqui pelo país, né? O CAUBR e as suas regionais,
mas acho que principalmente o concurso de projeto.org é o que compila há muitos anos, desde que eu comecei, pelo menos, a fazer concurso para anterior ainda, então, sei lá, 2008, 2009. Desde lá, eles compilam muitas possibilidades de concurso, né? Então, aqui algumas imagens, né? Então, esse aqui do concurso de projeto. Então, são sites que vocês podem procurar. O próprio Arcdele e o Vitruvius também. Então, vamos lá. Agora a gente quer entrar no meio mais prático para vocês já entrarem nesses sites aí, no concurso de projeto ou no Arcdele. E também para vocês darem uma olhada nesses dois aqui que a gente separou, que é o Prêmio Cura e o Projetar.org 34. Se vocês quiserem abrir esses links agora, a gente vai falar sobre alguns critérios que vocês podem ter para a hora que vocês vão decidir se vocês querem fazer esse concurso, se vocês decidirem mesmo que vão entrar, vão se jogar nessa, vão começar a desenvolver o projeto. E também para depois, quando vocês entrarem no projeto, vocês terem um direcionamento, mais ou menos um one-on-one aqui, uns primeiros passos para vocês saberem o que fazer. Pode passar, Gustavo. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente indica todo mundo a fazer é sempre baixar o edital e o termo de referência. Isso vai ter a ver com os tópicos 1, 2 e 3 que eu vou falar agora. É ali que vocês vão ter noção do tamanho desse concurso, daí que vocês vão ter noção de quanto tempo vocês vão levar para fazer esse concurso, se ele está dentro da complexidade de coisas que vocês já trabalharam, se ele tem um assunto que vai instigar vocês para seguir no Paulo Mendes da Rocha, a colocar as ideias que diferenciam vocês das outras pessoas, se isso instiga vocês a fazerem esse concurso ou não. Ainda que isso instigue vocês, pode ser que o cronograma e o que o concurso está pedindo seja muito complexo, que ele... Deu uma travada, Gustavo, ou só fui eu? Travou? Não, acho que travou. Deu uma travadinha. Aqui ainda tá travado. Vou esperar mais um pouquinho. Acho que voltou. Alguém comunica aí no chat se travou ou não. Agora já voltou. Tá. Voltou? Voltou. Aí, valeu. Então, sobre a complexidade do projeto. Às vezes ele é um assunto muito complexo que vocês não têm interesse de participar. Como o Dudu estava falando antes, o concurso ele exige num prazo diferente que vocês desenvolvam um escopo muito grande, às vezes num período menor. O concurso ele faz com que você otimize o teu tempo, ele faz com que você... Travou de novo ou é impressão minha? Acho que travou de novo. Eu espero que tenha sido só travado o som, senão aconteceu alguma coisa. Tu quer continuar, Gustavo? Posso continuar, né? Uhum. Tá, eu vou continuar aqui com a coisa super... Tá, então a questão que ele estava falando é realmente essa da complexidade, porque dependendo do nosso tempo, normalmente a gente usa o concurso em tempos extras, né? É claro que já tem escritórios próprios que só fazem concurso, mas normalmente no início a gente faz em tempo extra. Então é muito necessário verificar a complexidade do projeto e o tamanho do que é solicitado, para ver, inclusive, possíveis colaborações, quantidade de pessoas que vão participar, por exemplo. E aí, de novo, o mesmo item 3 aqui, a quantidade de participantes. Então, a quantidade de pessoas que vão participar, se vale a pena pelo valor do prêmio, e principalmente para a questão de trabalho, e qual é o tempo que cada um participante vai dispor para esse trabalho. No item 4 e 5, eles fazem relação à organização. Então, normalmente a gente pega o cronograma, o deadline, sei lá, no dia, daqui a 10 dias, a gente faz lá, nos últimos dias preparação de prancha, e assim, planta, isométrica, então, e assim em diante, faz um cronograma inverso, né? Marcando sempre reuniões periódicas. Então, vai ser toda semana, 2 vezes por semana, então depende muito do tipo do trabalho e também da data limite de entrega. Depois, normalmente, é sempre uma visita no local. Então, é interessante vocês darem uma olhada no site, se tem a possibilidade de ter uma visita técnica, por exemplo, no local, no terreno.
Normalmente no site eles expõem e uma pessoa leva e demonstra. Às vezes é muito longe, a gente já fez projetos em outros lugares do país, então realmente a gente vai trabalhando com o Google, né, mas quem está no local é interessante essa visita técnica. Ficar sempre atento ao site do concurso, algum desses que a gente passou para vocês vão perceber que eles foram remarcados por conta da pandemia, ou trocam arquivos de base, então é sempre, toda semana tem que entrar no site do concurso, também pelo item 8. Sempre é feito várias perguntas sobre o concurso que normalmente a comissão organizadora responde. Então, caso você tenha dúvidas recorrentes que não foram respondidas ainda, elaborem suas perguntas que eles têm lá, a cada 15 dias eles respondem, e aí abre um bloco de respostas. Né? Deixa eu fazer um comentário sobre essa, Gustavo. Quando a gente vai desenvolver concurso e projeto, a gente tem que trabalhar com muita estratégia. E quando os concursos eles são mais transparentes, ou seja, eles divulgam os blocos de perguntas e respostas, às vezes a nossa pergunta pode dar alguma ideia, alguma resposta para alguma outra equipe e acabar se virando contra a gente, né? Então, até as perguntas que a gente vai fazer tem que ser muito bem calculadas, para a gente não dar munição para os nossos concorrentes, né? Então, às vezes a possibilidade, sei lá, alguém pergunta a possibilidade de subsolo e a gente não tinha pensado essa possibilidade ainda, por exemplo, né? Então, isso seria algo que, nesse aspecto que o Eduardo comentou, será que é possível? Então, vamos pensar nesse aspecto. Então, isso realmente é algo que dá para... É importante ficar atento sempre, para ver o que todos estão pensando e também se há dúvidas recorrentes. Eu acho que isso foi bem importante mesmo. E, por último, a banca julgadora, não menos importante. A maioria dos concursos eles já colocam antes quem vai ser a banca. Analisar a banca também é importante, para saber quem é que está analisando. Às vezes tem algumas estratégias projetuais, ainda que a gente não costuma levar isso muito a sério, ou isso não define nenhum projeto, isso é realmente só para verificar quem vai avaliar o projeto. Né? Aqui, acho que o Berté voltou, não sei se o Berté... Eu não sei até onde vocês ouviram o que eu falei antes. Alguém me situa para eu saber se fez sentido alguma coisa que eu falei. Fez. Eu continuei, não tem problema. Agora a gente comentei um pouco esses 9 itens agora. Se quiser falar um pouquinho do que a gente já fez. Só muda para o meio digital, os problemas continuam os mesmos. Parece a semana acadêmica que a gente fazia. Mesma coisa. É verdade. Tá, então, sobre as nossas participações e experiências. Que todos nós participamos de concursos desde que a gente era acadêmico. E pela gente ter participado de concursos em épocas diferentes, a gente foi notando como os concursos eles vão mudando o padrão do que é pedido, ou mudando, inclusive, a maneira como são apresentados e como eles esperam que esses concursos sejam apresentados. O Dudu está fazendo concurso profissionalmente desde 2012. 2012 foi o ano que... Na verdade, ou antes até. Na verdade, quando eu era acadêmico, eu fazia os concursos profissionais, porque eu não fazia ideia que existia concurso para estudante, né? Isso não era muito abordado na faculdade. Então, quando eu fiz estágio em Porto Alegre, a gente participou lá, uns 2, 3 profissionais, assim. Mas eu ainda era um colaborador só, não era o autor do projeto, né? E eu acredito que, assim como foi para ti, foi para mim também, de começar como acadêmico, fazer um concurso muito ruim, que a gente não estava entendendo nada, não sabia o que estava fazendo, e depois foi pegando prática, e conforme chegou nos concursos profissionais, foi sabendo otimizar o tempo, entregar aquilo que era necessário, não gastar informação, não gastar tempo, e, digamos, polir essas arestas para sempre fazer um produto cada vez melhor. Eu acho que é importante que o concurso tenha uma dinâmica muito única do concurso da data limite, do que seria proposto. Então, quanto mais experiências, melhor é a nossa evolução para fazer concursos posteriores. Então, a gente vê que toda vez a gente tem um aprendizado diferente. Todo final de concurso a gente faz uma reunião para verificar o que poderia ter sido melhor ou não. Então, acho que é um processo de aprendizado constante, assim. Inclusive, isso que o Gustavo falou, né? A gente costuma se reunir com escritórios da região aqui que também participaram do mesmo concurso, né? Como concorrentes ou não, né? Às vezes fazendo conosco. E a gente discute as nossas propostas e as vencedoras, caso a gente não tenha vencido. E essa troca também é muito, muito interessante. Assim. Nos fez crescer bastante na hora de desenvolver concurso. A gente teve outras visões, né? Bora. Então,
os primeiros concursos que vocês estão vendo aí, de 2012 e 2013, eu ainda não tinha feito nenhum concurso porque eu estava apenas entrando na faculdade, mas o Dudu já tinha começado essa jornada aí. Eu não estou falando disso de nenhuma maneira para afirmar que o Dudu é velho ou eu sou novo, não tem nada a ver com isso. Sou mais diferente, só. Tu que eu acho que é muito bom. Eu acho que pode ser isso aí. Acho que sim. E ao longo dessa jornada, a gente foi abraçando escalas diferentes e tipos de concursos muito diferentes. A gente, como os concursos no Brasil, eles ainda não são tão divulgados ou tão utilizados como uma maneira de conseguir ideias de projeto, a gente dá uma filtradinha assim para ver qual concurso que a gente vai pegar, mas em geral a gente faz muitos tipos diferentes em escalas diferentes. Então vocês podem ver que a gente começou com edifícios e depois foi para praças e para mobiliário urbano e assim foi indo para outros equipamentos. Pode passar, Gustavo. Então desses, acho que o Dudu pode falar melhor, que foi ele participou do terceiro lugar no concurso da CEDAB. E eu vou comentar já do Design Days e do Cal Tocantins, que foram os que eu participei. Design Days foi uma oportunidade bem legal que a gente teve de fazer um concurso com uma escala muito pequena e passar muito tempo pensando e repensando um produto muito pequeno. Então, era muito fácil a gente queimar uma ideia inteira que já estava bastante desenvolvida e começar do zero, porque não demorava muito para a gente refazer todo aquele produto final que a gente tinha que entregar, que era um ponto de ônibus, um quiosque de praia e... Banheiros públicos. Banheiros públicos. Então, a gente passou uma boa parte do tempo destinado ao desenvolvimento do projeto em testar ideias e não concluir elas para que a gente pudesse botar elas em cima da mesa e escolher assim, qual dessas aqui está abrigando um conceito melhor, uma estética mais interessante, qual que está tendo mais a ver com o entorno urbano e vai ficar mais adequado. Eu acho que nesse concurso, esse método se pagou, porque a gente conseguiu conquistar o primeiro lugar e teve um resultado muito satisfatório da banca julgadora, que elogiou bastante o projeto. Então, foi uma boa experiência daquilo que a gente tinha dúvidas de como fazer e que a gente pode testar nesse Design Days. Deixa eu passar aqui para gente. Desculpa, Gustavo, tu pode voltar uma? Aquele edifício que aparece ao lado, essa menção honrosa do Cal Tocantins, inclusive, ela foi desenvolvida junto com o professor Nedilo, né, que é aí da Joinville. Então, isso é uma das lógicas do Nômade mesmo. A gente faz projetos com pessoas de diversos lugares do estado, pelo menos, né? A gente em Balneário Camboriú e São Miguel, mas a gente já fez com outras pessoas de Balneário, com Joinville. Agora a gente está fazendo concurso também com o pessoal de Florianópolis, então Curitiba também, então... A ideia é realmente essa ideia do colaborativo, do aprendizado em colaboração, eu acho que é muito importante e a gente acredita muito nisso. Né? Então, por isso também essa nossa lógica de sempre tentar diversificar tanto o concurso, mas também as pessoas que a gente aprende, as pessoas com que a gente divide aí a produção. Então, passando para esse segundo painel de projetos que a gente participou, segue a mesma ideia de antes, de escalas muito diferentes e desses concursos a gente teve uma linha muito clara que a gente pôde perceber durante o desenvolvimento, que foi se a gente acertou o alvo do que o concurso estava pedindo para a gente fazer ou se a gente não acertou. E vou abrir os bastidores aqui, de um que eu e o Dudu participamos junto com um professor nosso, o Marcelo Galafaz, que é o do stand de Seul. A gente desenvolveu uma ideia, se baseou todo num contexto específico da feira para a qual esse stand se direcionava, e, na verdade, ele procurava uma coisa totalmente diferente. Então, esse stand ele deveria representar o Rio de Janeiro, e a gente fez um stand totalmente voltado à feira que ia ser em Seul. Então, foi uma experiência muito boa, porque o resultado ficou legal, a gente se empolgou, durante o processo a gente foi vendo que estava ficando interessante, mas a gente errou totalmente o alvo. Eu acho que o mesmo aconteceu no concurso do Memorial da Boate Kiss também, que
a mesma coisa, né? O resultado foi completamente diferente daquilo que a gente imaginou, daquilo que a gente tinha pensado, de todas as alternativas que a gente pensou, nenhuma seria perto daquela que ganhou, porque tratava outras diretrizes de lembrança que a gente acabou não tratando. Então, todo feedback, todo final de concurso é um aprendizado novo, tanto do que o termo de referência pedia, que é esse documento onde estão as informações, como também de ver quais as possibilidades que seria esse projeto, né? O que os outros escritórios fizeram, inclusive vários escritórios renomados normalmente participam, então a gente fica muito feliz de estar junto e aprender junto nesse sentido com o mesmo projeto. Eu queria comentar desse do stand CU, porque, inclusive, fazer um relato sobre concurso em geral e os perrengues que a gente costuma passar fazendo concurso, né? Porque, não, apesar de a gente ser formado, já ter alguma experiência, a gente passa por uns perrengues e tanto, né? Esse concurso nacional, esse CU, por algum motivo, que eu não entendo qual que é, porque eu acho que desde 2013 ou 2012 as entregas de concurso são todas feitas de forma digital, eles solicitaram um projeto impresso, que a gente enviasse pelo correio, coisa que a gente fazia em 2011, 2010 ou onde. E uma semana antes da entrega, os correios ficaram em greve. E a gente nem tinha se tocado nisso, enfim, né, com a nossa cabeça ali em aulas, enfim, e desenvolvendo o projeto, a gente nem percebeu que o correio estava em greve. E nossos colegas aqui de Balneário Camboriú, que eram nossos concorrentes, nos avisaram que estavam em greve e mandaram contato de uma transportadora que eles conheciam para a gente enviar todo mundo junto pela transportadora e tal. Acontece que o nosso projeto chegou lá e a transportadora que os nossos amigos tinham recomendado, enfim, eles não puderam entregar para ela, tiveram que entregar para uma outra, e o projeto não chegou a tempo. Ele chegou 1 ou 2 dias depois do limite máximo de recebimento dos trabalhos, e eles ficaram de fora. E eu, analisando o projeto deles posteriormente, é um projeto que estaria muito provavelmente ganharia alguma coisa, se não em primeiro lugar, porque estava, além do projeto estar muito bom dos nossos colegas, o tema estava muito alinhado, assim, o que eles desenvolveram estava muito alinhado com o que a gente não tinha se tocado, né, mas o que o edital esperava. Então, olha só, os caras perderam, sei lá, 1, 2 meses desenvolvendo o projeto por um problema de entrega de correio, né, perderam a proposta e a chance de projetar esse stand. Então, acontece também de cair na internet. Mas é muito frustrante, cara. Muito frustrante. A gente lembra que realmente foi essa impressão, que o projeto vencedor ele tinha umas características muito semelhantes, inclusive em termos de cor, de volumetria, a esse dos nossos colegas, e infelizmente essa também foi uma condicionante nesse concurso que deveria ter sido levado em consideração, mas que não permitiu o projeto chegar até lá. Não. E acho que um legal para a gente comentar também é sobre o edifício da UIFOR, que foi, acho que o nosso primeiro concurso juntos, que a gente elevou o patamar em termos de projeto, porque a gente reformulou a maneira como a gente estava projetando. A gente fez parecido com o que eu disse antes dos mobiliários urbanos de Balneário, só que numa escala muito maior. A gente, durante todo o processo de projeto, a gente elaborou talvez 13, 14 ideias de diferentes edifícios e foi queimando muitas dessas possibilidades por aquilo que se encaixava ou não se encaixava com o que o edital estava pedindo. O que o edital pedia? Um edifício de vanguarda, que fosse trazer para Curitiba um marco dessa intenção da vanguarda. É um edifício de uma construtora, então seria um marco ainda maior por ser uma construtora privada fazendo alguma coisa tão diferente. Desculpa, uma construtora privada é redundância, mas seria uma instituição privada fazendo um tipo de arquitetura tão diferente. E a gente foi movendo as nossas diretrizes de maneira a encaixar cada vez mais com esse partido. Então, a gente foi usando de muito post-it, muito brainstorming, ainda que sobrou, digamos, 5% daquelas ideias, mas a gente precisou expandir muito para depois reduzir ao que o edital estava pedindo. Testar novas estratégias de projeto, né? Acho que isso foi importante. E, no final das contas, isso também obteve um resultado legal que, ainda que não tivesse ganho, no final das contas, a gente percebeu como um grupo que a gente realinhou estratégias que iam fazer muita diferença nos concursos futuros.
E depois, quando a gente recebeu a menção honrosa, a gente ficou ainda mais feliz por perceber que aquilo realmente funcionou. Eu acho que a partir de 2019, com esses últimos concursos, foi quando a gente começou também a alinhar essa ideia do coletivo de arquitetos, mais colaborativo, de que a gente juntos começou a pensar e acreditar bastante. A gente já acreditava muito na ideia do concurso, mas agora a gente resolveu deixar isso mais claro e também possibilitar, inclusive, participar de outros concursos com outras pessoas e auxiliar outras pessoas também, como a gente está compartilhando aqui com vocês, mas a ideia é compartilhar a ideia do concurso como uma das melhores maneiras a melhor maneira de contratação nesse quesito, né? E, por último, então, a gente tem essas duas, ficamos muito felizes com essas duas menções honrosas, tanto o concurso da We4, tanto quanto o mais recente agora da Arena BSB, também feito com outro escritório, esse da Arena BSB, com o Tec Arquitetos, também pela dimensão do projeto e pela quantidade de trabalho, possibilitou que a gente fizesse esse projeto completo até a entrega. Vocês querem complementar mais alguma coisa? Ou vamos deixar para as perguntas? Não, a gente está demonstrando que são alguns concursos que a gente participou, né? Mas quem sabe numa próxima oportunidade a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo das histórias. Mostrar bem, contar mais umas histórias, porque esse do WeFor também teve alguns perrengues. A gente queria mostrar também imagens, né, até da nossa metodologia de projeto, como a gente foi desenvolvendo ele, né? Então, mas isso aí vai ficar para uma próxima oportunidade. Pessoal, a gente, por fim, convida todo mundo lá a seguir a nossa página, acompanhar o nosso trabalho. A gente sempre está fazendo agora algumas perguntas, também para conversar com vocês, quem tiver dúvida, ou mesmo auxiliar. Olha, eu estou pensando em fazer um projeto, estou pensando em participar de concurso, o que vocês sugerem? A gente está sempre aberto a quem quiser procurar a gente, ou para participar, ou colaborações, ou para auxiliar na inscrição. Então, sintam-se à vontade. E eu acho que é isso. Se vocês quiserem agora, eu não sei se tem perguntas, eu acho que é legal abrir para a gente conversar um pouquinho. Bem, então vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, muito obrigado pela palestra. Acho que é importantíssimo frisar, especialmente para os alunos, a importância dos concursos, né? Acho que isso é imprescindível para qualquer um que está começando a carreira aí. Especialmente porque a gente geralmente sai da faculdade sem trabalho, né? Porque custa dinheiro, então, se você já não tem contato, fica difícil. O concurso, acho que é o melhor jeito de se botar a cara para fora e falar, olha, tô aqui, tô fazendo um negócio legal. Então, acho que é muito importante frisar a importância disso. Vamos perguntar aqui para o pessoal que está assistindo, para os alunos especialmente, porque, claro, essa palestra, acima de tudo, é para eles. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para o pessoal do Lab Nomad? Eu vou parar aqui para mim conseguir ver vocês, senão eu não consigo. Então, eu tenho uma pergunta, já que eles não têm uma pergunta. Na verdade, tem sim. Gostaria de saber, já foram contra o edital alguma vez? Essa é boa. E aí? Essa é boa. Eu acho que a pergunta é quantas vezes, pelo menos. A gente sempre fica... O primeiro, como a gente botou lá, o primeiro item é sempre ler o edital, ler o termo de referência. Então, a gente pega isso como base. Apesar de ele ser a base, a gente viu e já vem trabalhando com isso, então a gente viu que as respostas nem sempre são iguais ao que o termo de referência pede. No começo, talvez a gente era um pouco mais fechado, não, se pedia 300 lugares no auditório, a gente vai fazer 300 lugares no auditório, senão vai ser desclassificado. E aí a gente acabou começando a perceber que não necessariamente é isso que ganha força o projeto, e sim o partido, que é o projeto, principalmente o partido arquitetônico, seja de um parque, seja de um projeto. Então, isso é bem mais importante do que aquelas minúcias do termo de referência. Você vai ter, 15 vagas de bicicleta, ou, enfim, coisas muito detalhadas que eles pedem, mas que às vezes são sugestões para o termo de referência. Então, não dá para levar totalmente em consideração. Eu acho que vocês até podem comentar, mas eu acho que o exemplo disso para todos os arquitetos quase foi quem participou do concurso do Memorial da KISS, onde foi levado muito mais em consideração, enfim, um sentimento que é super compreensível, mas o termo de referência acabou ficando à parte. Então, tudo aquilo que estava no termo de referência não foi levado em consideração. Então, acho que a gente sempre fica naquela frase que foi citada pelo Dudu, né, que a gente tem que fazer o que a gente acredita,
que o Paulo Mendes da Rocha fala, então a gente está balanceando entre o termo de referência do que pede, entre o que a gente acredita que seria interessante para a nossa proposta. Não sei se eu respondi, se vocês querem complementar, mas acho que é isso. Eu acho que também depende um pouco da escala do objeto e o nível de refinamento que eles pedem, né? Se é um estudo preliminar ou anteprojeto. Então, por exemplo, esse da Arena BSB, eu não lembro o número exato, mas tem um recuo frontal de 10 metros. Nossa, mas o terreno tem 1 quilômetro de comprimento, sabe? Se tá 9, se tá 12, nessa escala não faz diferença agora, ainda mais sendo um estudo preliminar. Então, por exemplo, isso eu pelo menos consideraria, né? Mas eu tenho, no primeiro concurso que eu participei, ainda quando eu era aluno, por acaso o meu chefe, que é o cara que foi logo em seguida meu chefe, ele foi presidente do júri, que era do Hotel Paineiros no Rio de Janeiro, foi em 2008, 2009. E aí a gente participou, eu e o pessoal lá de Porto Alegre, e aí pediam um edifício de 8 mil metros quadrados, eu acho que todo mundo fez 8 mil metros quadrados. E o cara que ganhou fez um edifício de 16 mil metros quadrados. Daí a gente perguntou para o César Dorfman, que esse foi meu chefe, depois, mas e aí, né, e o lance do edital? Cara, os de 8 mil não estavam ficando bons, o de 16 mil resolveu direito, é isso, sabe? Tava bom o de 16 mil. É isso que importou, para ele foi isso que importou para o júri. Então está bem resolvido. Tem outra questão também, que às vezes o edital e o termo de referência não somente trazem soluções em termos matemáticos aí de vagas, ou de metragem quadrada, ou de número de pessoas por ambiente, mas ele também já vem com uma intenção específica para aquele terreno. Ele já vem com um direcionamento de alguns eixos que você deve se aproveitar, ou algum direcionamento específico de o que você deve valorizar no entorno, e às vezes isso não bate com aquilo que a gente está acreditando fazer e com o que a gente observou do entorno. Então, isso aconteceu mesmo com frequência. Talvez isso não seja passar tanto por cima do edital, mas é a troca da compreensão do que o edital disse que é importante e daquilo que a gente acredita que é importante. Então, a gente redireciona isso e segue mais pelo caminho que a gente acredita. Inclusive, no da KISS, até pela formação que a gente tem, a gente sempre prezou muito por abrir para a cidade, em valorizar o entorno urbano, fazer com que aquele objeto arquitetônico pudesse potencializar todos os outros objetos arquitetônicos ao redor. E a gente fez uma proposta extremamente exposta, escancarada, aberta, que pudesse ser apropriada a qualquer momento. E o vencedor desse concurso foi num caminho contrário. Ele buscou de uma outra maneira explorar por um outro lado a poesia da arquitetura, porque era realmente um caso muito específico de uma tragédia e seria um memorial para aquilo, mas foi num dos momentos que a gente procurou botar as nossas crenças em termos urbanísticos e que, no final das contas, a intenção do júri ou do que se esperava para o objeto, no final das contas, era o oposto. Mas sempre é muita discussão de intervenção, assim, isso é algo que a gente vai contra o edital, aí a gente discute, sim, é isso que a gente vai fazer, aí beleza. Mas a grande maioria a gente tenta balancear, eu acredito. Porque é arriscado, né? Isso, exato, porque é arriscado. Pode colocar tudo a perder. É que depende, eu acho, também do tamanho do concurso, né? Aquele do edifício, por exemplo, precisava 45 unidades. Aí se tu faz 40, pode ter sido, enfim, a viabilidade já não vale, por exemplo, né? Então, depende muito, às vezes, se é uma quadra, ou depende se é uma praça um pouco mais flexível. Então, depende, mas realmente tem que ser uma decisão mais acertada, né? Sim, e tem uma outra coisa, Diegão. Conforme tu vai fazendo vários concursos, tu vai ficando mais disposto à possibilidade de queimar uma ideia passando por cima do edital. No começo, quando a gente fazia principalmente eu, quando eu fiz meu primeiro, segundo, meu Deus, tinha que ser cumprido 100% do edital, senão isso aqui vai sair um pezinho fora e vai ser descartado. E conforme a gente vai fazendo, a gente vai ganhando experiência, a gente vai percebendo que algumas coisas podem ser tão importantes ao ponto de, claro que não ir contra o edital, mas esticar um pouquinho a corda para que os jurados possam também ver que a gente pensou naquilo. Sim. Mas é uma questão de prática e experiência, de testando muitas vezes e ficando mais disponível a arriscar, a perder e a ganhar numa dessas arriscadas. Legal.
Tem mais pergunta aqui, ó. A Juliana pergunta para vocês: como vocês organizam o tempo para fazer tudo? Que é uma coisa que os alunos sofrem constantemente no curso. E aproveitando esse gancho dela, eu até queria perguntar para vocês nesse sentido, especialmente para ajudar esses alunos da 7ª fase aí que estão passando por um momento difícil de organização à distância. Exatamente isso. Qual que são as dicas para se organizar, para dar tempo de fazer tudo isso? E a importância da organização da prancha para você saber aonde você vai chegar com as informações que você tem que produzir. Cara, é exatamente isso aí, porque é uma coisa que a gente sempre faz, a gente está fazendo agora no concurso que a gente está desenvolvendo, que é não joga trabalho fora, entende a hierarquia do projeto, entende o tamanho das informações que vão aparecer e começa da prancha para trás. Se tu vai ter que apresentar 5 pranchas, coloca na prancha aquilo que vai caber e só produz aquilo que vai aparecer na prancha. Ótimo. Ao invés de você pegar uma implantação no AutoCAD, começar a dar zoom infinito e desenhar a maçaneta numa escala 1 para 1000, 1 para 5000, coloca na prancha para ver o que vai aparecer afinal e só desenha naquela escala ali. A hierarquia é uma coisa que segue o discurso arquitetônico do começo ao fim. E talvez seja um dos pontos mais importantes e fundamentais para não jogar trabalho fora e para conseguir cumprir com o tempo e o que o projeto nos pede, ou nos exige. Eu acho que a gente comentou sobre o cronograma inverso, então acho que é isso. Dá uma olhada no limite, para ver se vai ter tempo suficiente também para fazer, e ver, por exemplo, se eu só preciso de uma imagem na primeira prancha, eu não preciso fazer todo o detalhamento da proposta. Isso que o Berta falou é importante, a gente faz detalhamento daquela área específica, então isso é um caso. Em termos de organização, eu acho que aquilo que a gente comentou anteriormente também é legal. A gente faz reuniões, então toda quinta, toda quarta, toda terça e quinta. Então, para a semana que vem, a gente precisa ter no mínimo isso pronto. Porque a última semana a gente já sabe que é para deixar para ajustar as pranchas, a penúltima semana é para fazer, sei lá, render e ajustar aspectos principais, e a do partido, por exemplo, ou seja, as decisões de projeto precisam acontecer nessa semana até a reunião de quinta, por exemplo. Então, a gente sempre vem tentando fazer dessa maneira e, principalmente, a gente falou que a gente está em movimento, que é nômade, cada um está num lugar, a gente sempre tentava fazer o partido arquitetônico e as estratégias projetuais juntos, então a gente ficava lá 3, 4, 5 dias bolando várias ideias, visto que cada um também trabalha em lugares diferentes, e depois a gente vai ajustando o cronograma de acordo com a entrega. Então, isso é algo que vem dando certo, agora ainda mais longe, enfim, só online, mas sempre essa discussão do partido, ela ocorre com maior intensidade e depois a gente vai organizando de acordo com a produção. Eu acho que tem alguma coisa também muito importante em relação a isso, de não só saber organizar o tempo, mas encontrar tempo, ter o tempo para fazer, né? E tempo extra, como é na faculdade. Mas como qualquer coisa na vida, tem que querer fazer para arranjar esse tempo aí, né? Então, por exemplo, eu tô com 0 tempo. Eu tenho muita coisa para fazer, mas eu gosto tanto de fazer o concurso que eu encontro um tempo no final de semana, deixo de fazer alguma outra coisa, né? A gente tem que saber, é uma questão de prioridades, né? Enfim. Para ser mais preciso, igual tu falou em prioridades, é saber justamente aquilo que tu pode ou não eliminar durante a produção do concurso. É colocar algumas coisas para cima na tua lista de prioridades e outras coisas para baixo. Infelizmente, a gente não tem como tratar de maneira igual todos os pontos fortes de uma proposta, porque a gente vai ter que acabar colocando uns para cima, porque às vezes o tempo do projeto não permite que a gente valorize de A a Z. Às vezes vai de A a C, a E. Todos aqueles outros pontos, eles vão por água abaixo. Eu não sei se vai ajudar, mas a gente sempre pretende acabar uns 3, 4 dias antes e a gente acaba no último dia. Então, assim, é igual, talvez, eu não sei se eu vou ajudar o professor aí também, mas a gente sempre está tentando alterar de alguma maneira, ou faltou algo na prancha, ou revisa, ou a prancha tem que ficar mais leve. Então, né, a gente vai observando, então sempre vai ficando por último e acaba pegando final de semana, um pouquinho da noite. Então, isso acontece até o limite, porque a gente também quer mandar um trabalho que é suficiente, que é bom. É claro que a gente não pode deixar para a última hora, então ele precisa estar ali só os últimos detalhes, justamente para não passar algo despercebido, né? E aproveitando esse gancho, antes de seguir para a próxima pergunta ali da Lidiane, só uma coisa, já que a gente está nesses tempos um pouquinho diferentes, e algumas dicas que talvez possam ajudar nossos estudantes.
como que o trabalho online transformou isso, transformou o prazo para vocês e transformou o meio que vocês estão trabalhando, né? Como vocês otimizaram isso para trabalhar à distância? Deixa eu responder essa primeiro, pelo menos. Eu acho que escancarou uma necessidade que a gente tinha e já trouxe a solução que a gente não tinha encontrado ainda. Porque, como a gente não mora na mesma cidade, o Berté mesmo é no outro lado do estado, né? Eu e o Gustavo moramos no litoral. É difícil nos encontrar, né? Nós três a gente conseguisse encontrar. E, enfim, eu mesmo não conhecia essas ferramentas como o Zoom, o Blackboard, como a gente usa, o Google Meet, como a gente está usando agora. E a gente usava o WhatsApp, enfim, até funcionava, mas bem aos trancos e barrancos, né? E daí a gente, por essa necessidade, a gente teve que se adaptar a essas ferramentas de Zoom, enfim, a gente usa mais o Zoom. E, de certa forma, acho que até nos aproximou mais, pelo menos durante, não sei se a gente, quando conseguisse se encontrar, eu acho que era só durante um curto período de tempo, né? Alguns dias, uma semana. Agora, talvez a gente não tenha o contato mais próximo, num tempo concentrado, mas a gente tem um contato regular durante o prazo inteiro, que a gente não teria da outra forma. Então, de certa forma, trouxe algumas coisas boas. A gente consegue falar quase todo dia sobre isso. Dizem que momentos como esses, em que a gente tem uma grande crise mundial, eles aceleram mudanças que estavam para acontecer ou que estavam na iminência de acontecer. Então, se existia uma onda que ia transformar a maneira como se trabalha no mundo hoje, veio o Covid e empurrou, deu um tapinha para que isso caísse do penhasco. Foi um empurrão, né? Foi um chute. Dois pés nas costas, assim, né? Foi uma voadora. E acho que essas ferramentas auxiliam, porque daí a gente consegue desenhar em cima, então a gente está sendo produtivo até, assim, mais do que a gente imaginou que seria, na verdade. A gente vê que tem algumas ferramentas que facilitam, né? Então, ter ou um notebook ou um iPad com caneta, que seja aquelas canetas de borracha, com a ponta de borracha, já facilitam muito na hora de desenhar. Então, se existe a possibilidade de ter, né, a oportunidade, o privilégio de conseguir ter uma ferramenta dessas, reproduz bem o lápis de papel. Ainda mais que trabalha em grupo, a gente sabe que é complicado, né? Então, acho que agora é a hora de testar essas novas estratégias. Legal. Vamos ver ali, então, o que a Lidiane perguntou. Ela perguntou se alguma proposta de trabalho já surgiu após o resultado de um concurso, ou de uma maneira como que os concursos expõem o escritório e ajudam a fazer, de alguma maneira, a divulgação do trabalho de vocês. Então, eu tenho uma experiência muito próxima em relação a isso, né? Eu, na faculdade, eu sou formado na Univale, Gustavo e o Berté, eu fui um aluno mediano, ok, né? Fazer bons trabalhos, alguns nem tanto, mas eu não sei, eu acho que eu passei um pouco despercebido pela faculdade. Eu tentava trazer algumas coisas dos concursos, de certa forma, mas eu acho que eu passei um pouco despercebido. Porém, em 2012, lá como o Berté tinha mostrado, eu participei de um concurso da sede da CEDAB, e foi um concurso nacional, e eu estava recém-formado, acho que tinha um semestre, e eu tirei a 3ª colocação, né? Fiz com outros colegas meus e tal. E foi quando eu fui pedir o meu emprego pro meu chefe, né, na Unifag, eu dou aula lá, eu vim com essa carta na manga, né? Professor, terminei o mestrado e eu ganhei esse prêmio, né, e eu tenho a ideia de desenvolver um projeto que a gente trabalha até hoje lá do CNCPRO, que a gente orienta concursos para estudantes, né, orienta os alunos. E foi minha porta de entrada, então, assim, não me chamaram por causa do concurso, mas eu usei como carta na manga. E funcionou muito bem, né? Tanto é que a gente trabalha com o NCPRO desde então, né? Desde que eu entrei. Eu vou fazer uma última contribuição, antes de eu sair, que eu tenho que sair às 6h30, sobre essa tua pergunta, Lidiane. Depende, digamos, o público que está procurando arquitetos dificilmente está vendo as mesmas notícias que nós, como arquitetos, estamos vendo durante o nosso dia a dia. A gente está acessando o ArcDaily diariamente, a gente está vendo ArcoWeb diariamente, a gente está vendo portais de arquitetura que estão divulgando e falando sobre arquitetos que estão sendo premiados ou que ganharam prêmios específicos e que estão desenvolvendo arquitetura da maneira como a gente aprendeu na faculdade. Dificilmente as construtoras têm acesso a isso e sabem o que a gente está fazendo, que a gente sabe que a gente está ganhando esses prêmios se a gente não mostrar para eles que a gente está fazendo isso. Então, é exatamente o que o Dudu falou.
dificilmente alguém vai olhar um vencedor de um concurso e vai vir fazer uma proposta para a gente trabalhar para ele. Cabe a nós utilizarmos desses prêmios que a gente ganhou, dessas, digamos, confirmações de que a gente, de certa maneira, está no caminho certo, está desenvolvendo uma arquitetura que possa ter uma qualidade, e mostrar para esse pessoal que está contratando arquitetos jovens ou está buscando nos arquitetos uma diferenciação, mostrar para eles que a gente tem isso que ele pode precisar. Então, é mais ou menos por aí. Eu já vou me despedir de vocês, eu agradeço ao pessoal aí pela oportunidade de conversar sobre concursos. É sempre um prazer falar sobre concursos, é uma atividade muito gostosa para a gente desenvolver como arquitetos. É legal desenvolver o projeto e falar sobre concursos, falar sobre as possibilidades que os concursos nos trazem e, mais uma vez, agradecer o Humberto, e eu não poderia deixar de falar, Humberto, que eu invejo a tua paisagem de trás do teu cenário, cara. Eu queria ter isso aqui. Eu acho que isso está muito massa. Comprei no eBay aquela promoção que tinha. Você não pode mais que cai. Mais do que ser um leitor, tu tem que ter uma boa estante de livros para fazer uma paisagem para fazer uma live. Exatamente. Eu achei que fosse um chroma key. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Beto. Valeu pela presença. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta ou... Em relação àquilo, realmente é difícil isso ainda não é visto com uma complexidade ainda maior, tá? A gente ainda está buscando isso, agora o próximo passo nosso, inclusive, é esse, de tentar mostrar para as pessoas que isso é um trabalho, de fato, né, de qualidade, de arquitetura, porque fica, como o Berta falou, realmente no nosso meio. A gente tem portfólio, tem material para mostrar, então agora a ideia é justamente fazer essa conexão entre o que a gente está fazendo com o que o mercado está fazendo. Porque se a gente pensar, inclusive na nossa aula, né, no nosso curso, a gente pensa, olha tudo que a gente está projetando aqui, por que as nossas cidades estão assim, por que a gente continua com espaços com qualidade tão ruim, né? Então, a ideia agora é fazer essa conexão. A gente já faz um pouco isso como professor, na academia, tentando buscar para a cidade, mas eu acho que o concurso é a melhor estratégia para isso, né? Legal. E aí, pessoal? Mais alguma pergunta? Vocês têm por aí? Não. Uma coisa que eu achei muito interessante, observando o Instagram de vocês, especialmente nesse último projeto da Arena, como vocês colocaram todo o processo, inclusive o que começa ali de um rabisco num papel e eventualmente o que chega claro, nos diagramas, né, todos, claro, bem formatados, com uma linguagem específica. Se vocês puderem comentar um pouquinho desse processo de representação para vocês, como que isso se desenvolve, quer dizer, como é que surgiu do croquis, eventualmente a importância de vocês têm muitos diagramas, eu acho que é muito legal isso, o jeito que vocês mostram o projeto é muito interessante. Então, assim, se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre a representação dos projetos de vocês, seria legal. O concurso tem algo muito importante que é comum a quase todos, né? A maior parte deles, ele não tem uma apresentação oral sobre o trabalho, ele não tem uma defesa. Esse da Arena BSB, por acaso, teve para os finalistas, os três primeiros lugares. Mas a grande maioria não tem etapa única, completamente anônimo, sem nenhuma apresentação. Então, a apresentação do trabalho, de forma gráfica, né, tem que ser muito didática. Os esquemas, os diagramas têm que ser ótimos, o texto muito bem redigido, as imagens têm que dizer tudo que elas precisam, tudo que a gente quer dizer deve aparecer nesses croquis, nessas imagens. A gente trabalha com algumas ferramentas, assim, que vai desde desenho à mão, usa sulfurizê, o clássico da faculdade que, em geral, os alunos não querem fazer, né? Faz um croquis, daí quer ir direto para o SketchUp, às vezes trava um pouco, né? Ou com Revit, alguma coisa do tipo. Então, acho que a maior parte, a grande maioria dos nossos primeiros desenhos são feitos à mão ou no iPad, mas, enfim, com uma ferramenta bem manual. A gente já tentou fazer maquete, eu acho que deu alguma ajudada naquele da WIFOR, mas... Para entender o terreno funcionou, mas não fomos muito adiante, mas talvez seja uma oportunidade, algo que a gente deva fazer nos próximos, né? Mas
como o Berté tinha comentado, e o Gustavo também, sobre o cronograma invertido, que a gente começa primeiro pelas pranchas, acho que mais ou menos no meio do caminho, por exemplo, a gente está participando de um concurso cuja entrega é no final do mês, né? Já está rolando há um mês e pouco. A gente já fez os esquemas todos, pelo menos um esquema do esquema, já 1 ou 2 semanas atrás. Então a gente já sabe como representar o projeto, apesar do desenho não estar finalizado. Toda a essência do projeto, os eixos principais, né, o partido, as condicionantes que foram levados em consideração. Então, até como uma forma da gente entender muito bem o projeto, a gente tem que simplificar ele, enxergar bem a essência, e é isso que o diagrama faz. Né? Não só para a gente apresentar para o júri, mas como forma da gente entender o projeto. E a gente vê cada coisa, assim, ó, só de fazer um croquis. Depois, quando sair esse último, a gente vai postar também, quando sair o resultado e tal. E vocês vão ver, os croquis iniciais são... né, dos esquemas, dos diagramas mesmo, são muito, eu não sei, tá me fugindo a palavra, mas muito despretensiosos. É um croquis sem nenhuma, às vezes quase sem nenhuma proporção, mas que dá toda a essência do projeto, e que a partir daí a gente dá sequência, né? E agora a gente vai formatar ele de bonitinho, né, na linguagem da comunicação visual da prancha, mas aí é super importante. Isso que o Dudu falou, eu acho que entender o processo das nossas decisões é importante. Isso, na época da faculdade, é muito importante, e agora parece ainda mais, assim. A gente acaba não dando tanta ênfase na faculdade para isso, a gente pensa sempre no final, né, na imagem, na planta, mas essas ideias e as justificativas de partido, então a gente sempre põe lá, normalmente a gente faz por fase, então essa foi a primeira ideia, né, o terreno, depois do terreno as modificações, depois os eixos. A gente sempre tenta fazer em fases, seja à mão, etc., para tentar explicar para o júri como é que foi o nosso processo de pensamento. Né? O mais próximo que ele consiga ter da gente, para que eles consigam entender quais foram as nossas principais decisões e o que está levando àquela proposta final da implantação. Muitas vezes isso tem mais força, inclusive para a gente explicar o projeto, caso fosse explicar, do que a planta baixa, por exemplo, que é o resultado daquilo, né? Que é algo mais técnico. A gente sempre foca bastante nisso e nesses esquemas para tentar mostrar principalmente para o júri. E eu acredito, inclusive, para a apresentação de projeto em qualquer escritório é importante, porque o cliente sabe todo o processo que a gente tem. Não precisa iniciar logo com a imagem da casa, por exemplo. Né? A gente tem um processo de projeto que tem várias características. É insolação, é terreno, é recuo, condicionantes climáticas legais, etc. Que isso pode ser mostrado, inclusive, para valorizar a nossa profissão de arquiteto, que não é só uma pequena mudança que o cliente vai pedir, ele vai pedir toda uma alteração de partido, que se a gente definir que os quartos é para aquele lado, tem uma série de condicionantes que a gente adotou para isso. Né? Então, acho que essa sequência de condicionantes que a gente, né, leva em consideração nesses exemplos iniciais, é importante deixar muito bem demonstrado para qualquer tipo de apresentação. A gente acaba não levando isso tão a sério como deveria, eu acho, mas para a gente é muito importante nessa etapa de concurso. Eu acho que isso que você falou é importante, porque é justamente que vai diferenciar a tua proposta de um gosto pessoal, quer dizer, eu fiz assim porque eu gostei, e daí eu posso argumentar, bom, mas eu não gostei, então, e aí? E você argumentar, não, olha só, isso tá assim por causa disso, 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 e aí quando tá bem explicado, fica óbvio que não tem outra opção, ou enfim, que tem outras opções, mas de fato aquela opção é uma opção embasada em decisões racionais, né, em decisões que foram pensadas. Tem uma professora aqui que eu acho que é genial, que ela sempre fala, a planta baixa, o 3D, qualquer um pode fazer, qualquer técnico. O que a gente vende enquanto arquiteto é a ideia do projeto, é o processo. É isso que a gente vende, uma boa solução de arquitetura. A planta baixa, técnico, qualquer um pode fazer qualquer desenho de planta baixa, certo? Mas as justificativas por trás daquilo, de um projeto ser com qualidade ou não, é aí que está o nosso diferencial enquanto arquiteto. É por isso que esse processo é tão importante, não tanto quanto a imagem final e assim por diante. Eu acho até que em alguns concursos, pelo menos alguns que eu participei, mesmo sem o Gustavo e o Berté, a gente só foi premiado, enfim, conseguiu uma boa colocação porque a gente trouxe um projeto muito embasado. Talvez o resultado final não tenha ficado realmente tão bom quanto os primeiros lugares, ou até alguns que tiraram uma posição mais baixa que a nossa. Só que o projeto estava tão bem embasado, a redação tão bem escrita, a gente se baseou em autores, que era quase assim,
quase incontestável essa solução. Pode não ter sido a melhor, mas ele é tão bem justificado que foi valorizado pelo júri, de certa forma. E eu acredito que também vai ser valorizado dentro da universidade. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente está na academia, e a academia é ciência, né? A gente tem que ter embasamento teórico também. É isso. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Eu queria saber, Humberto, quem que é o Miro, que a Angélica comentou, que temos o Miro também, que está ajudando bastante. Ah, o Miro é uma ferramenta, justamente meio que isso que você falou, para rabiscar em cima, para testar, vale a pena dar uma olhada, sabe? Tem ajudado bastante a gente, especialmente em sala de aula, para fazer comentário em cima de projetos, rabiscar, puxar para cá, para lá. É uma ferramenta de tipo um whiteboard colaborativo. Legal. Vale a pena dar uma olhada, se vocês são professores, vocês têm acesso à conta educacional, então é uma boa ferramenta para a educação, está sendo bem valioso para a gente. Acho, né? Os alunos podem falar melhor do que a gente quanto a isso. Fica mais fácil de visualizar as pranchas, quando são várias, né, em forma de apresentação, e sem contar que o professor consegue dar uma ajuda na hora, assim, não fica aquela assessoria depois. Ele consegue com a gente movimentando e conversando. Legal. Um arquivo colaborativo também. Eu não sei, vocês falaram do Blackboard que vocês usam, né? A gente usa o Blackboard na universidade, né, como ferramenta principal, mas entre nós, ali, para desenvolver o concurso, a gente está usando o Zoom. Que a gente consegue gratuitamente também. Nem todos ali são profs, né? Nem todos têm a conta educacional. Sim, mas acho que vale a pena dar uma olhada para vocês ainda, para que ajude no processo. Sim. Legal. Pessoal, mais nada por enquanto? Bom, gente, então, por hoje, vamos encerrar, já que o pessoal não apareceu mais, e daqui a pouco todo mundo tem que se preparar para a aula que começa às 7, né? Então, né, dá um tempo. Nós também. Antes de voltar para a aula, né? Sim. Queria agradecer de novo a presença de vocês, tá? A presença virtual, né? De qualquer maneira, a presença. Enfim, por ter sido disponibilizado, ter apresentado, isso que é super importante para os alunos. E, enfim, ter realmente aberto o jogo para mostrar para todo mundo o processo, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes e que são mais raras, né? A gente geralmente vê mais um papo sobre o projeto em si, e vocês decidiram falar do processo. Eu acho que isso foi importantíssimo, né? Porque a gente conhece, quem já fez concurso sabe como é que é, mas para os alunos que ainda não estão muito envolvidos nisso, é um negócio meio misterioso. Então, isso é muito importante. Queria agradecer por dar esse panorama geral, que acho que isso vai ajudar muito o pessoal, especialmente agora nesses tempos de trabalho em grupo à distância. Isso é até uma proposta nossa, se não fazer uma amostra de projetos, né? A gente está acostumado a assistir muita palestra que é mostra de projetos, mas a gente escuta muito pouco sobre o processo, né, as metodologias. A gente pode conversar um pouco mais um dia sobre o projeto em si, mas eu acho que a gente achou mais produtivo falar sobre a metodologia mesmo, até as nossas perrengues que a gente passa. Muito legal. Então é isso. Em nome da... desculpa, Gustavo. Não, eu ia só agradecer também, em nome agora da Lab Nomad, né, pelo convite, acho que foi pela Angélica, ali pela Semana Acadêmica, por você também, Humberto. A gente sempre se dispõe a conversar, quando vocês precisarem, a gente está aí para falar sobre, principalmente, metodologia de projeto e de concurso, a gente está à disposição. Se vocês quiserem mandar mensagem lá no Instagram também, fiquem à vontade. É isso aí. Obrigado, pessoal. A gente não tem todos os nossos projetos postados ainda, porque a gente está postando de pouquinho em pouquinho, né? A gente está tentando botar o máximo de material possível. Então, mas vão acompanhando lá nas nossas redes, fica o convite mesmo para seguir o @labnomad. Beleza, legal. E aí, se até o segundo semestre tudo der certo, a gente espera ver vocês em Joinville. Iremos. Tomara. Na academia, né? Muito obrigado. Então tá bom, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa noite, boas aulas. Tchau. Boa noite. Até mais. Boas aulas. Até, tchau. Tchau, 。
Obrigada, meninos. Boa noite. Obrigado, Mariane. Obrigadão. Obrigado, Angélica, também pelo convite. Né? Isso. Super legal. Obrigada a vocês, foi muito bom. Gostaram? Sim, Adoramos. bom. Que bom. Ah, que bom. Foi bom que vocês falaram várias coisas que a gente fala em sala de aula e ninguém acredita. Tem que ser o outro para falar, porque o professor deles falando não tem validade. Sim, tem que ser gente de fora, é sempre assim. Principalmente aquele programa 3 dias antes para terminar e chega ali, não dá.